Agora a gente vai falar com relação ao não, né? Você já recebeu um não hoje? Foi? Não foi bom? Pois é, mas olha, o melhor caminho não é a frustração de jeito nenhum, viu? Não é isso, doutora? É verdade, Dirce. Nossa, a frustração, ela paralisa, né? Uhum. E a gente precisa entender o que está por trás do não. Acho que por isso que muitas pessoas se frustram e se sentem fracassadas, desanimadas, decepcionadas, né? Porque talvez não compreenderam ainda o significado do não. E é fundamental para que o não, que aparentemente é triste, enfim, desanimador, entender o que significa uma negação, né? Diante de qualquer situação. E nós vamos entendendo com a razão e também com a fé, né? Porque a fé, ela é suprarracional, ela vem para nos dar luz sobre a nossa razão. E esse não, né, você está nos orientando a saber lidar, não é? Entender. Entender, compreender, esse né? não. Esmiuçar o que significa o não. Ele pode ser um bem maior lá na frente, esse Sim. não, que às vezes a gente não consegue entender agora. Sim. Tem uma palavra da Escritura, né, que diz assim, que em Deus existe sempre o sim e o amém. Então, se nós temos essa revelação de Deus, que existe sempre o sim em Deus e o amém, então nós precisamos o quê? Nos debulhar, né? Nos debruçar, nos esforçar para entender e compreender, né, essa aventura da vida quando ela nos diz não, muitas vezes, e as repetições frequentes do não, né? Justamente para não levar a adoecimento. Agora, quais são as perguntas, né, que a gente tem que fazer diante de um não? Né? Porque como faz para entender? Porque às vezes, a gente já até falou um pouquinho disso já, que às vezes o não, ele pode nos paralisar. Sim. E a gente não conseguir enxergar o todo deste não. Então, quais são as perguntas? Por exemplo, uma pessoa que está aí, né, buscando um emprego, por exemplo, aí já recebeu vários nãos e hoje pode estar assistindo o programa e dizendo, meu Deus, então, como é que faz para entender isso, né? Como é que a gente... Qual é a nossa posição diante deles? Para não cair em frustração. O porquê, o para quê e o para quem. Nós temos que buscar respostas, sim, porque nós, seres humanos, estamos sempre nos movendo em busca de um sentido. Então, o porquê? Será que eu não me preparei adequadamente? Né? Será que está faltando algo mais para eu crescer, para eu entender, para eu poder avaliar melhor? Né? Você está falando exatamente em relação a um emprego, a um trabalho. Né? Será que eu preciso me avaliar melhor quanto àquele determinado emprego? Né? Um para quê? Será que realmente aquele emprego, aquilo que você está almejando, é o melhor, é o viável, é o adequado, é aquele emprego que te chama, né? Que você é chamado, né? E, enfim, nós precisamos nos perguntar, porque à medida que nós vamos perguntando, nós vamos encontrando saídas, nós vamos encontrando estratégias, né? E não adotar uma postura de coitadinho, de vítima, né? Porque isso pode te levar a uma situação paralisante de fracasso, decepção, de crenças disfuncionais, né? E só agrava ainda mais o quadro. Mas nós temos que ser proativos, né? Tomar uma atitude positiva diante de um não, porque por trás de um não pode estar uma grande bênção, um grande sim, né? E às vezes, para a gente chegar naquela bênção, naquele grande sim, nós precisamos nos aperfeiçoar. Então, entre, né, um instante de você receber o não e depois chegar um sim, existe um caminho. É esse o caminho que está o segredo de você conseguir, né, transpor
esse obstáculo ou vários obstáculos para você poder se realizar. Então, chegar, né, a tomar posse daquilo que você almeja, daquilo que lhe é presenteado pela vida. Muitas vezes a nossa percepção, a percepção de cada um, né, diante do não, varia. Né? De acordo com a sua própria história, de acordo com as suas próprias características de personalidade, né? Então é muito individual. Mas geralmente as pessoas têm a tendência de, diante de não, dos vários nãos da vida, né, se decepcionar. Decepcionar-se consigo mesmo, decepcionar-se com a vida, decepcionar-se com Deus, né? Eu acho que Deus ali é o primeiro a ser, e essa é uma atitude um tanto infantil, né? De uma imaturidade ainda emocional e psíquica. E nós precisamos, então, buscar uma razão e um sentido, né, diante de tantos nãos que às vezes surgem na nossa vida. E a atitude de cada um é que vai também determinar e possibilitar o seu sucesso diante desse não. Doutora, no começo do programa eu comentei, né? Vamos agora falar então para os pais, né? Dependendo da idade, criança, adolescente não entende o não compreende o não. O que a senhora orienta então os pais? Como é que se fala um não para a criança? Como é que se explica um não para uma criança, para um adolescente? Então o não tem que vir acompanhado com gestos também, né? Com comportamentos de afeto. Né? Porque a criança, a partir de 1 ano, 2 anos, ela já tem uma compreensão daquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que deve e aquilo que não deve, enfim, o pai e a mãe necessitam estar verbalizando, tá? E também demonstrando, né? Junto com uma coerência a respeito do não, porque muitas vezes o pai ou a mãe diz não, mas a postura da mãe ou do pai diz o sim, diz algo diferente que destoa daquilo que se verbaliza, né? E é fundamental os pais aprenderem a colocar limites nos filhos, né? E é, assim, um grande ganho para esse filho aprendendo a entender o não do pai, a negação, né? Quando lhe é negado algo. Porque a criança vai entendendo que por trás disso existe algo muito bom, que ela ainda não entendeu, não compreendeu, não alcançou com a inteligência dela, mas que por confiança no pai, confiança na mãe, ela vai então atender aquele pedido de não. Às vezes os pais se preocupam em não dizer não e vão dizendo sim muito, e uma criança que ouviu muito sim e pouco ouviu não, depois vai ter problemas na fase adulta? Com certeza, né? Porque nós adultos experimentamos o quê? Muitas vezes mais não que sim. A vida muitas vezes é não. E nós não podemos sair da realidade, entrar numa fantasia de que a vida, tudo é beleza, tudo é sim, tudo é maravilhoso, porque não é. E aí os filhos vão crescendo numa insatisfação e eles não aprendem a viver a aceitação, a tolerância, né? Aquilo que nós chamamos de resiliência, né? Porque nós necessitamos desenvolver atitudes de resiliência na nossa vida para evitar o quê? Um adoecimento psíquico, um adoecimento físico até, né? Diante dos ventos fortes que a vida geralmente sopram sobre nós, das adversidades, das contrariedades, né? Então, o pai que realmente ama o filho vai ensinar o filho a aprender a aceitar o não dele. E isso é fundamental no desenvolvimento da personalidade e da proflexia psíquica desse filho, né? Mas tem que ter coerência, sabe? O não precisa ser passado com coerência, inclusive comportamental dos pais, né?
Agora, aqui no programa, no início, a gente estava conversando antes de entrar no ar, e você falava de 2 passagens bíblicas, né? Que nos ajudam a ter essa compreensão. É verdade. A gente tem, assim, a Bíblia como padrão, nós cristãos, né, católicos, temos o padrão da nossa vida, seguir a palavra de Deus. Eu refletindo sobre o não, né, eu, assim, me deparei diante da situação de Jesus, né, no momento ápice de dor dele no Getsemane, onde ele rogou ao Pai 3 vezes, não é mesmo? Pai, se for possível, afasta-me este cálice, né? Mas contanto faça a tua vontade. E grande foi, né, a dor de nosso Senhor, que ele chegou a suar mesmo, né, sangue. E eu fico pensando, diante do silêncio de Deus, né, diante do silêncio do Pai, diante de Jesus, né? Que muitas vezes acontece também na nossa vida, exatamente, né? A gente também está pedindo, meu Deus, afasta de mim esse cálice, essa situação, e também se encontra nesse silêncio. Isso, não é? Exato, né? Quantas pessoas dizem, nossa, mas eu venho buscando a Deus, eu venho pedindo, eu venho, né, suplicando, e parece-me que Deus não atende, não responde, né? Ele está distante, enfim. São momentos de prova, são momentos que passamos, que Deus permite para que a gente se conheça, né? Conheça o nosso caráter, conheça quem somos diante de nós mesmos e diante de Deus, né? Então, eu penso que são provas duras, difíceis, mas que por trás desse silêncio, por trás dessa aparente negação, como no caso aqui, que a gente está citando, né, o Evangelho, aparentemente Deus negou o pedido para Jesus, porque Jesus foi à cruz, né? Jesus enfrentou a morte, né? E o Pai permitiu, porque esse era o plano de salvação para nós, né? E tal foi a contra-resposta de Deus, que Deus ressuscitou Jesus Cristo, né? Então, atrás de um não, de um aparente não, atrás de uma aparente derrota, né, existe uma grande bênção, existe um grande, né, uma grande graça que está por vir. A questão é, enquanto essa graça não vem, o que você faz? Né? Como você vive? Qual é a minha posição? Né? Esse como é que vai diferenciar? Né? Existe uma frase que diz assim, Deus escolhe os caminhos, né? Deus escolhe os caminhos e nós escolhemos como passar por esses caminhos. Né? Esse como é muito individual. Ou você escolhe passando de uma forma se depreciando, diminuindo-se, achando que tua vida não tem sentido, que nada vai dar certo, ou seja, você profetiza sempre, ou você afirma sempre o contrário que a palavra de Deus diz, porque em Deus nós somos vencedores, porque Jesus conquistou isso para nós, né? Ou você passa afirmando que a minha hora está para chegar, e depois desse grande não, haverá uma grande bênção para mim. Né? E a outra passagem fala... A outra passagem é aquele espinho na carne de Paulo, né? Que também a gente vive, né? Às vezes uma enfermidade que você clama, né, por ela e você tá ali com aquele espinho, né? Assim, o espinho na carne de Paulo não diz que é enfermidade, né? Diz que foi um opositor que Paulo tinha justamente para que ele não crescesse na vaidade e não se ensoberbecesse diante de grandes revelações que ele tinha. Né? E no nosso caso pode ser transferida, assim, numa enfermidade ou no sofrimento de casa, né? Isso, numa situação difícil de se lidar, situações difíceis de relacionamento entre pais e filhos, né? Então, assim, não vamos focar que achando que espinho de São Paulo era enfermidade, porque não era, tá? Mas, enfim, o que aconteceu? Paulo rogou 3 vezes, né? E 3 vezes, para ele rogar a primeira, segunda, terceira, sinal de que,
né? Deus permanecia em silêncio ali, Jesus permanecia em silêncio. Quando ele rogou a terceira vez, então, Deus disse, né? Jesus disse para ele, né? Ah, Paulo, basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, né? Porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Então, às vezes, na sua fraqueza, Deus quer se manifestar. No seu momento de fragilidade, Deus quer se manifestar. E às vezes você fica esperneando com Deus, mas como? Mas por quê? Mas como isso pode acontecer comigo? Mas eu que sou uma pessoa tão piedosa, tão espiritual, tão religiosa, essas coisas acontecem comigo, né? Calma, né? Calma, criança, porque a criança que esperneia. Então, Deus quer que nós cresçamos, né? Em todos os sentidos. E Ele permite, né, essas provas, essas adversidades, esses momentos difíceis, para justamente formar ainda mais o nosso caráter, né? E o nosso caráter tem que ser semelhante ao de Cristo. Então, sejamos provados, mas de cada prova nós saímos vencedores. Embora a gente não palpe, embora a gente não veja ainda, mas pela fé, pela luz da fé, a gente tem certeza de que em Deus tem sempre sim, né? Ok. Pois é, então olha aí, eu acho que nos ajuda bastante essa reflexão de hoje, né? Seja qual for o seu espinho aí na carne, seja ela de enfermidade ou enfim, como a gente citou aqui, de relacionamentos. Mas o que importa diante, né, do não e das situações vividas que aparentemente são negativas é, né, como que você vai canalizar isso, né? Então a resposta na verdade está em nós. Como que eu quero transformar este não? Eu quero transformar de uma forma negativa ou eu quero fazer dele uma forma positiva que me aproxima mais de Deus, que me aproxima mais do outro, né? Enfim, a decisão será sempre nossa, viu? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por essa reflexão tão boa, né? Que nos leva a nos olhar, né? E ver como é que a gente está direcionando a nossa vida. Deus lhe pague, viu? Amém, a você também. E até a próxima, se Deus Até. quiser. Pois é, gente, depois de tudo isso, né? Eu acho que é uma reflexão para ser feita o resto do dia, viu, Annelise? Eu acho que é bom a gente dar uma olhada, né? Também nesse aspecto da nossa vida, porque eu acho que se a gente responde, né, positivamente às situações da vida, a gente é muito mais feliz. Com certeza. Com as respostas aí da doutora, eu fiquei muito mais tranquila como mãe, sabendo que eu estou no caminho certo de dizer não quando é preciso para minha filha.